Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Alessandra Borelli, eu sou especialista em privacidade e proteção de dados pessoais e espero que você esteja gostando da nossa jornada por dentro da LGPD. No vídeo anterior, você conheceu os conceitos e as diferenças de dados pessoais sensíveis e dados pessoais de crianças e adolescentes. Agora, eu vou falar sobre alguns dos papéis atribuídos àqueles que lidam com dados pessoais. Está claro que o tratamento de dados pessoais é inevitável, e isso é bom, pois permite o desenvolvimento dos negócios. Mas é sempre bom lembrar que os dados pessoais que são tratados na Santillana não pertencem à empresa, mas sim às pessoas, aos titulares dos dados. A propósito, lembre-se que você também é um titular de dados pessoais. Sim, porque, como foi dito lá no primeiro vídeo, segundo a LGPD, os titulares de dados são as pessoas a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento. Você, então, é o dono dos dados ao seu respeito que estão armazenados na Santillana. Aliás, você sabia que pessoas jurídicas não podem ser titulares de dados pessoais? Isso é algo reservado apenas às pessoas naturais, ou seja, pessoas físicas, como sócios de uma empresa, por exemplo. Aliás, os titulares dos dados pessoais podem exercer diversos direitos a respeito de seus dados. Podem, por exemplo, pedir retificação e até mesmo saber quais informações pessoais suas estão sendo inseridas no banco de dados de uma empresa ou organização. Mas quem são os responsáveis por conduzir as atividades de tratamento dos dados pessoais? Bem, há dois agentes de tratamento na nossa lei, o controlador e o operador. O controlador é aquele que toma as decisões referentes ao tratamento dos dados. Isso quer dizer que é a empresa que define as regras sobre o tratamento, como por exemplo, quais dados coletar, como utilizar, armazenar, descartar dados pessoais. A Santillana, por exemplo, é controladora quando trata os dados pessoais dos seus colaboradores, pois é ela que determina quais devem ser os dados fornecidos, qual o objetivo do tratamento que vai ser realizado e por quanto tempo vai ficar armazenado. Outro exemplo de controlador é a escola, que ao coletar os dados dos alunos e responsáveis legais, estabelece as regras de como os dados serão tratados. Por sua vez, o operador, segundo a LGPD, é aquele que realiza o tratamento de dados pessoais segundo as instruções do controlador. Em outras palavras, é aquele que executa as ordens do controlador para o tratamento dos dados pessoais. Por exemplo, se o RH da Santillana usa um software em nuvem para guardar os dados dos colaboradores, a Santillana será então controladora e a empresa de software será a operadora. Santillana também pode atuar como operadora quando, por exemplo, é contratada por uma escola para realizar uma avaliação e coleta dos dados conforme as instruções do contratante. Portanto, para identificar quem é o operador e quem é o controlador, é preciso identificar quem toma a decisão sobre o tratamento de dados e quem apenas executa as diretrizes. Bem, agora vamos recordar os envolvidos no tratamento de dados pessoais que vimos até aqui. O titular, que é o dono dos dados. O controlador, que é quem estabelece as regras para o tratamento dos dados. E o operador, que é aquele que realiza o tratamento dos dados segundo as regras estabelecidas pelo controlador, certo? Mas ainda um outro agente nessa história. A LGPD também nos apresenta para uma outra figura muito importante, que é o encarregado de dados, também conhecido como DPO ou Data Protection Officer. O encarregado é a pessoa indicada pelo controlador de dados para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, ou simplesmente a ANPD, que é o órgão responsável por fiscalizar o cumprimento da LGPD. Mas depois a gente fala mais sobre a ANPD. Bom, no momento vamos retomar ao encarregado, que possui como função principal garantir que sua organização realize o tratamento dos dados pessoais de seus colaboradores, clientes, fornecedores ou quaisquer outros indivíduos em conformidade com as regras de proteção de dados. E quer saber quais são as atividades que devem ser desempenhadas pelo encarregado ou DPO? Bem, ele deve aceitar as reclamações e comunicações dos titulares, prestar esclarecimentos e adotar providências, receber comunicações da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, orientar os colaboradores e os contratados da empresa a respeito das práticas a serem tomadas em relação à proteção de dados pessoais e ainda executar as demais atribuições determinadas pelo controlador. Ufa!
Talvez você esteja pensando que o encarregado deva ser muito ocupado, não é mesmo? Mas saiba que esse agente está aí à sua disposição para esclarecer dúvidas sobre a aplicação da LGPD na Centilha. Para acioná-lo, basta enviar um e-mail para este endereço que aparece aqui na sua tela. Você viu só como a Centiliana está preparada para a LGPD? Mas o assunto não se esgota aqui. Por exemplo, será que o controlador e o operador podem tratar os dados indiscriminadamente? A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais também prevê alguns princípios fundamentais para nortear o tratamento de dados e é isso que abordaremos no próximo vídeo. Te encontro lá!